Nós vamos lá para Marcos, meus irmãos. Hoje nós vamos para o capítulo 5 de Marcos. Estamos avançando nos nossos estudos de Marcos. Marcos capítulo 5, quem acompanhou as mídias, ou está no grupo da igreja, eu pedi que fizesse a leitura do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 6. Contudo, a gente não vai ler essa parte toda hoje. Estava pensando, estudando, revisando o texto, e nós vamos ficar apenas no capítulo 5, verso 1 até o 20. Embora ele faça parte desse bloco maior que vai até o capítulo 6, verso 6, eu vou relembrar isso para vocês um pouco após a nossa leitura. E por que eu acredito que ele faz parte desse bloco maior? Marcos capítulo 5. Obrigado. Marcos capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 20. Marcos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20. Todos acharam? Amém? Se você não achou e não sabe onde fica Marcos, fica depois de Mateus, antes de Lucas. Tá bom? Vamos lá, vamos ler. Acredito que já deu tempo uma boa parte do pessoal retornar. Capítulo 5 diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio das tumbas ao seu encontro. Esse homem vivia nas tumbas e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre as tumbas e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus, ou rogo-te como Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso soberano, nosso pastor misericordioso, nós clamamos a tua presença, clamamos da tua sabedoria, clamamos que pelo poder do teu Espírito Santo o Senhor possa abrir os corações aqui presentes, que pelo poder do teu Espírito Santo as mentes possam ser
clareadas, o entendimento possa ser concedido. E que assim como Marcos convida para estar dentro com Jesus, que aqueles que estão ouvindo essa mensagem possam ter entendimento, possam ter suas vidas edificadas, possam ter os seus pecados confrontados, e aqueles que ainda não te conhecem por estarem de fora, ao entenderem essa passagem, possam entregar suas vidas para Jesus. Nós precisamos da tua ajuda. A tua palavra é muito maior do que eu. Esse texto é muito, muito maior do que eu. E tu sabes das minhas limitações e dos meus pecados. Por isso eu te peço que tu venhas com poder, Senhor, nessa noite. Nos guie na tua palavra. E que possamos sair daqui totalmente transformados por ela. Essa é a minha oração em nome do meu Jesus. Amém. Meus irmãos, relembrando rapidamente, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos, nós temos aprendido que o tema do seu Evangelho é a apresentação de quem é Jesus. Ele quer mostrar para nós quem Jesus é. Logo no versículo 1 ele diz: ele é o Cristo, o Messias prometido. Ele é o Filho de Deus, também não só uma marca da identidade divina de Jesus, mas uma marca de que ele é o Rei Messias. Só que Marcos mostra que o desdobrar desse evangelho, o raiar desse evangelho, dessas boas novas acerca da encarnação de Jesus, é segundo a profecia do profeta Isaías, num compilado com a profecia de Malaquias capítulo 3. Nessas duas profecias nós temos o anúncio de que o Deus que outrora abandonou Israel por causa dos seus pecados, como diz muito bem descrito lá em Ezequiel, ele retornaria para o seu povo, ele viria para a sua cidade santa, Jerusalém, para estabelecer em definitivo o seu reino, e para libertar de vez o seu povo do cativeiro, não simplesmente político, mas principalmente do cativeiro das trevas que o seu povo estava escravizado. Nós temos aprendido que Jesus é esse Senhor. Jesus é o Yahvé encarnado, o Deus guerreiro que vem libertar o seu povo. E ele vem fazer isso com um propósito específico. Ele tanto inaugura isso pela sua própria presença, por os seus atos que marcam o início da era messiânica, que o êxodo isaiânico profetizado pelos profetas está sendo inaugurado, que o reino foi inaugurado, mas ele vem proclamar que esse reino chegou. Por diversas vezes, Jesus fala: eu não sou um curandeiro, eu não sou um exorcista, eu vim para pregar, eu vim para anunciar que o reino de Deus chegou. E nós aprendemos que essa mensagem da chegada do reino, de acordo com a profecia de Isaías e de Malaquias, principalmente Malaquias, é uma mensagem urgente. Porque de acordo com Malaquias capítulo 3, nós aprendemos que o Senhor que retorna para a sua cidade, é o Senhor que diz: vocês clamam para saber onde eu estou, pois bem, eu estou voltando, vocês estarão prontos para me receber? Ou eu virei com juízo contra vocês? A mensagem do Evangelho em Marcos, ela é urgente, porque ela escancara duas realidades. Aqueles que ouvem Jesus, dão ouvidos à sua pregação, creem em quem Ele é, entendem quem Ele é, eles passam a fazer parte desse círculo restrito de Jesus, que Marcos vai dizer que são aqueles que estão de dentro, a quem é revelado a mensagem do Evangelho. A esses, misericórdia chega. Mas aqueles que rejeitam o Evangelho, ou por algum motivo abrem mão desse Evangelho no decorrer da sua vida, esses estão potencialmente entre os de fora, porque estão rejeitando o próprio Senhor. E isso significa que eles vão ser alvo de justiça, vão ser alvos da ira. Não existe uma realidade intermediária. Não tem como para Marcos você estar no reino, ou você só está no reino, ou você não está no reino. É possível que você ainda esteja tropeçando enquanto está no reino de Deus. Como os próprios discípulos são descritos por Marcos o tempo inteiro, fracassando, fracassando, fracassando. Mas ainda assim eles estão com Jesus, eles estão dentro. Marcos está dizendo: só existe uma resposta
ao Evangelho. Ele é urgente. Os discípulos são chamados para serem pescadores de homens. Uma clara mensagem referente a passagens do Antigo Testamento, em que juízo estava iminente a ser derramado, se não dessem ouvidos à pregação. Nós aprendemos que os líderes religiosos, aqueles que deveriam saber quem era Jesus, não sabem quem é Jesus. Ao contrário, quanto mais Jesus revela de si para eles, maior é a sua rejeição, a ponto de confabularem em como matá-lo, a ponto de pensarem e atribuírem a ele que tudo o que ele faz é por influência de Satanás, o príncipe dos demônios. Eles não têm a menor noção quem é Jesus e a sua ação é deliberada. Eles pensaram em como rejeitar Jesus. Jesus diz, para eles não tem perdão. Os discípulos, por diversas vezes, são apresentados a manifestação de quem Jesus é, a explicações de quem Jesus é. Eles continuam sem entender quem é Jesus. Na minha última pregação, eles ficaram com medo da morte numa tempestade em que pescadores experientes temeram a tempestade. E eles ficaram com mais medo do homem que acalmou a tempestade do que de perder suas próprias vidas, a ponto de questionarem que homem é esse, em vez de lembrarem-se do Salmo, em vez de lembrarem-se de Êxodo, em vez de lembrarem-se de Gênesis e adorarem ao Senhor. Até agora, somente uma mulher sem nome soube quem é Jesus, a sogra de Pedro. Somente um homem leproso, execrado da sociedade, numa atitude ousada, encontrando um Jesus irado, parece ter entendido quem é Jesus, pois saiu para proclamar o Evangelho. Hoje nós vamos estar diante de mais uma passagem, que é uma passagem dura de Marcos. Mais cedo, estudando e revisando a pregação, eu até comentei nas redes sociais que não tem como você ler um texto desse e o seu coração não ficar pesado, e você não ficar profundamente entristecido com a forma com que Marcos revela a resposta das pessoas a Jesus, ao mesmo tempo que isso nos enche de esperança quando lemos esse texto, por aquilo que é revelado também na mesma passagem. Essa passagem, como eu disse, ela faz parte de um corpo maior, que vai do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 6. A unidade desse compêndio todo está marcado por algumas coisas. Em toda essa unidade, você tem 4 histórias. 2 histórias você tem rejeição a Jesus. 2 histórias você tem aproximação a Jesus. Nas 4 histórias você tem situações de medo acontecendo. Os discípulos, numa transição para essa situação, levados para treinamento por Jesus no caminho com Ele, passaram por uma circunstância de medo, o medo da morte. Algo que Jesus falou na parábola do semeador, que ao temerem a morte, muitos abandonariam o Evangelho. Os discípulos foram provados. Parecem não ter sido bem aprovados. E quando a coisa esquentar lá no final de Marcos, todos eles vão fugir. Agora nós vamos para a prática aqui. 4 personagens vão aparecer, as circunstâncias todas levam a medo. Em 2 casos você tem incredulidade, mas nos 2 casos do meio, que é onde Jesus quer destacar, você tem fé acontecendo. Mas hoje a gente vai ver só um, e na próxima pregação acredito que a gente vê os outros 3. Hoje nós vamos ver a história desse homem, o endemoniado de Gesara ou de Gadara. No versículo 1, lembre-se que Jesus estava atravessando o mar com os discípulos, uma travessia de aproximadamente 2 horas, o barco devia ter talvez 5 metros de comprimento, por 1,80 de altura, 2 discípulos remando de um lado, 2 do outro. Jesus estava dormindo ao barco, quando uma tempestade enorme se levanta, algo que discípulos pescadores experientes a vida toda, que pescaram naquele mar, que presenciaram tempestades, jamais haviam visto algo daquela forma. Eles repreendem Jesus e Jesus não repreende eles de volta. Jesus, numa aparente repreensão à natureza, ele repreende o vento
e acalma o mar, e a tempestade tem grande calmaria. Aquilo se torna como uma grande piscina. A expressão que Marcos coloca, parece que Jesus está repreendendo uma ação demoníaca, porque é a mesma expressão que usa para repreender demônios. É possível então que Satanás ou seus demônios tenham levantado aquela tempestade, como já fizeram outras vezes no Antigo Testamento, como por exemplo na vida de Jó, para tentar impedir Jesus de expandir a sua mensagem e de executar a sua missão. Porque embora nós tenhamos aprendido em Marcos que o principal destaque de Marcos, para quem entende quem é Jesus, a sua identidade, sejam os demônios, o seu entendimento é limitado. Eles sabem quem Jesus é, mas não entendem quem Jesus é. Não têm relação com Ele, muito menos entendem a sua missão. É tanto que muitos deles vão dizer, não venha atormentar a gente, não venha atormentar a gente antes da hora. Como se de fato Jesus viesse estabelecer em definitivo o seu reino. Eles não compreendem muito bem a missão de Jesus, estão tentando frustrar a missão de Jesus, mas Jesus acalma a tempestade, repreende a tempestade, e ele chega do outro lado. Verso 1 diz, eles atravessaram o mar, e foram para a região dos Gesarenos ou Gadarenos. Há uma disputa nos manuscritos, eu não consigo me inclinar a qual ficar, mas essa é possivelmente uma cidade que foi redescoberta na década de 1970, que ficava ali no leste do Mar da Galileia, chamada de Curse. Essa cidade, que ficava bem próximo ao mar ali, era uma das maiores cidades da região de Decápolis. Decápolis, naquela região do Mar da Galileia ao leste, era um conglomerado de 10 cidades com suas fazendas, e elas eram predominantemente cidades habitadas por gentios. Então, possivelmente, Jesus já está indo em direção aos gentios, algo que Marcos vai dando notas continuamente, porque ele está escrevendo para uma população gentil. Jesus está expandindo o seu ministério, mas embora esteja indo para uma região gentílica, a pessoa que ele está indo encontrar, me parece que não é um gentil. Mas vamos continuar. Quando Jesus desembarcou, nós somos apresentados a esse homem, que Marcos explica muito profundamente quem ele é, descreve com muita profundidade as características ao redor desse rapaz, coisa que Mateus resume ali em 4 ou 6 versículos. Marcos deixa muito claro, inclusive com passagens que só pertencem a ele. É óbvio que ele quer que a gente olhe para esse cara aqui com um olhar distinto. Esse homem, possesso de um espírito imundo, veio das tumbas. As tumbas naquela região não era tanto como a gente pensa em cemitério, tá bom? Tipo, a cruzinha assim, o chão, aí tem uma cruzinha, tem uma plaquinha. Seriam mais tumbas mesmo, como é uma região de colinas, tipo cavernas que você entra e são colocados os corpos. Ele habitava em meio a essa região de tumbas. Ele veio dessas tumbas ao encontro de Jesus. Aqui é uma nota interessante, porque esse homem, ele está dentro de um contexto altamente pagão para um judeu. Se você for pensar num judeu, um fariseu, que são os puristas, por exemplo, seria impensável para um fariseu passar por aqui. Porque aqui você tem, observa só, você tem uma região que é gentílica, Decápolis, que já é pagã, é impura. Você está numa região que é necessário atravessar o mar para chegar até ela, e no conceito judaico o mar tem muita relação com o caos, com a não ordem, também com a malignidade. Você vai ver que em Apocalipse o mar não existe mais, fazendo uma referência ao fim de toda não ordem e de todo pecado, em que o mal está extirpado. Então é algo que os judeus, eles viam como o abismo, como algo maligno, como algo impuro, temeroso. Mas você está vendo que ele está vindo de onde? Do meio dos... Começa com S e termina com epulcros? Ninguém pegou? Do meio dos sepulcros, do meio das tumbas. Números, Levítico vai dizer que um judeu não pode passar no cemitério sem ficar impuro. Numa destruição completa do que os judeus pensavam que era impureza, para encontrar um homem. Vamos continuar. Quando a gente vê que ele está aqui no meio aos sepulcros, é importante entender uma coisa desse texto. Observe o que diz o verso 3. Esse homem vivia nos sepulcros
Ele habitava aquela região das tumbas, porcos pastavam perto dele. E ele está possuído por demônios. Muitos estudiosos acreditam, especialmente Rick Watts, que o pano de fundo dessa passagem, já que Jesus está vindo como aquele que executa o êxodo de Isaías, de acordo com a profecia de Isaías, é o desdobramento do seu evangelho, que a passagem de fundo que Marcos está pensando aqui é Isaías capítulo 65, versículo 1 a 7. Lá em Isaías capítulo 65, versículo 1 até o 7, você não precisa abrir a sua Bíblia, eu abro a minha para você. Diz o seguinte: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco em suas panelas, toma sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproxime de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, está escrito diante de mim: não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. É óbvio que Jesus está falando contra um Israel idólatra, praticando as piores idolatrias, desprezando a lei, enxotando Deus e se achando santo. Execrado pela sociedade para viver habitando entre os mortos, entre os porcos, no mais baixo da vida humana, está completamente são, sentado. Ele não está só sentado, ele está vestido. Ele que se cortava e rasgava as suas roupas, agora está completamente vestido. Ele não está mais gritando e como um louco atacando, enlouquecendo. Ele está com perfeito juízo. Marcos quer que você veja bem de pertinho o contraste na vida desse homem por causa do encontro com Jesus. Jesus atravessa o mar por causa de um homem. Por causa de um homem. Enfrenta as trevas por causa desse único filho de Israel. E o restaura de uma forma inconcebível. Tão inconcebível que eles ficaram com medo. Eles: não dá. Ninguém podia fazer isso. Como que isso pode acontecer? E medo aqui é medo mesmo do que poderia acontecer com eles. Não é maravilhado tipo, é medo do tipo, o que é que vai acontecer com a gente? Ele já acabou com a nossa economia para fazer isso com esse homem, que ninguém ligava mais para ele, porque ele não importava para nós. Aí vem a parte que mais dói. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado. Talvez todos nós diríamos: glória a Deus por essa vida que foi restaurada de uma situação tão caótica. A reação deles não foi essa. Eles falaram sobre o homem restaurado. Falaram sobre o que aconteceu com os porcos. E o povo começou a suplicar, assim como os demônios suplicavam. É a mesma expressão. O quê? Que Jesus viesse para eles então e concluísse o seu êxodo. Já que ele fez isso com aquele homem, o que é que ele pode fazer por nós? A súplica deles não foi essa. A súplica deles foi:
Saia do nosso território. Vá embora. Vá embora, homem, curandeiro, exorcista. Você destruiu a nossa economia. Você acabou com a nossa adoração aos nossos deuses. Eles vão nos punir. A nossa economia já era. A nossa riqueza acabou. Se você continuar aqui, a gente vai perder tudo. Jesus foi embora. Quando ele estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. A expressão não é ir com ele. No grego é a mesma expressão do capítulo 3, verso 14. No capítulo 3, verso 14, a gente tem o chamado de Jesus para os discípulos. E a principal marca do discipulado é: eu chamo vocês para estarem comigo. O que esse homem falou foi, ele correu atrás de Jesus. Eu quero estar contigo. Não me importa a economia. Não me importa a minha família. Não me importa os meus antigos amigos. Agora que tu me livrou de tão profundo cativeiro, eu quero estar contigo. De começo a gente até acha estranho, porque Jesus diz não, né? Sendo que Jesus está chamando. Ele diz, não, você não vai ficar comigo não. Eu vou corrigir o seu propósito. Seu propósito agora não é estar comigo. Você já recebeu demais. Você entendeu quem eu sou. Você entendeu quem eu sou. Tanto que você quer estar comigo. Jesus disse, vá para a sua casa. Vá para a sua família. E os anuncie tudo quanto o Senhor, está com S maiúsculo na sua Bíblia? É uma referência a Jeová. Anuncie à sua família tudo quanto o Senhor fez por você e a misericórdia que Ele teve com a sua vida. O tamanho da restauração que Ele te trouxe. A ordem de Jesus é expressa, vá para a sua família. Se ele for judeu, vá para judeus. Mas a alegria desse homem era tão grande com a salvação, que ele não foi para a família. O texto diz que ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Ele começou a anunciar em Decápolis, naquelas 10 cidades marcadas por gentios. Não o que o Senhor tinha feito por ele, o que Jesus tinha feito por ele. Ele entendeu quem era Jesus. Ele foi para uma região onde Jesus foi expulso, rejeitado. Ele sabia que encontraria objeções, que ele encontraria repúdio, que ele encontraria dificuldades, perseguição. A ele Jesus não prometeu garantia de nada. Ele só tinha a roupa do corpo. Nem trabalho esse homem tinha. Ele estava há anos aprisionado. Jesus não prometeu que ia dar riqueza, Jesus não prometeu que ia suprir nada, Jesus não prometeu nada para ele, mas diante do encontro com o Senhor, ele entendeu quem era Jesus, e ele é o primeiro missionário para os gentios. Ele falava para todos o que Jesus fez por ele, e todos ficavam chocados, ficavam assim. Não é admirados, eram chocados do tipo. Provavelmente semelhante aos outros que ficavam fazendo as contas. Ele salvou esse homem. A história dele é uma libertação, uma restauração maravilhosa.
Mas ele detonou a economia da gente, cara. Ele matou os porcos. E agora? Chocados. O foco todinho de Marcos, o destaque maior dele está aqui. Anuncie o que o Senhor fez por você. Negrito, itálico, sublinhado, com setinhas. Todo tipo de destaque que você quiser. O foco de Marcos é: olha o que Jesus fez. Ele é o Yahvé guerreiro que veio destronar Satanás do seu reino. E ainda que Satanás se agigante com tempestades, envie exércitos como Faraó, ainda assim ele não é capaz de impedir que o rei Messias, o Yahvé guerreiro Jesus, o subjugue para resgatar e libertar seu povo. É isso que Marcos quer mostrar para nós. Deixa eu tirar algumas lições aqui. O tempo está avançado, mas é um bocado de lição. Tem caderno, anota aí. Se eu me perder no número, me ajuda. Primeira lição que a gente precisa trazer desse texto. Perceba que as pessoas viram uma restauração gigantesca, uma grande salvação. Como John Newton, autor de Maravilhosa Graça, Amazing Grace, disse certa vez, que sabia o quão grande pecador era e o quão grande Salvador Jesus era. Esses homens, diante disso tudo, eles ficaram com medo do que Jesus podia ocasionar de perdas financeiras para eles. E eles não creram. Tivemos sim um homem liberto, um filho de Israel, restaurado, resgatado, como profetizado que Jesus faria com cada um que ele fosse resgatar. E ele não mediu esforços para salvar um único homem. Mas a minha primeira lição para chamar a sua atenção é que muitas vezes a gente pensa assim: pastor, a gente queria ver isso hoje. Tenho certeza que nós amaríamos Jesus igual esse homem se a gente passasse por isso que esse homem passou hoje. Ver um Jesus poderoso, agindo com um poder gigantesco, fazendo um milagre inconcebível. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou continuista. Eu creio que os dons ainda atuam hoje. E o foco aqui nem são dons, são milagres. Se eu creio em dom, imagine milagre. Tanto que meu louvor preferido é Deus de milagre, do Diante do Trono. Mas milagres, embora fazendo parte da era messiânica, Jesus já falou isso, milagres fazem parte da era do novo êxodo. É uma marca dessa era. É uma marca dessa era. Não é um evento, meu Deus, aconteceu e nunca mais. Não, é uma marca da era messiânica, inaugurada por Jesus e que há de ser consumada. Milagres são marcas da era messiânica, são provas de que o novo êxodo raiou, de que o reino foi inaugurado. Sim, devemos buscar por isso, para vermos mais milagres sendo feitos em nosso meio. Porém, milagre nenhum garante que vai haver salvação. Milagre nenhum garante que as pessoas vão crer porque viram. Milagre nenhum, dom nenhum vai servir como ferramenta para ajudar as pessoas a crerem, porque estamos diante de uma salvação inconcebível, em meio a um conflito cósmico, e ainda assim aqueles homens não creram. Segunda lição, nós aprendemos aqui que, embora Satanás e seus demônios tenham tentado parar de toda forma de Jesus continuar o seu caminho para Jerusalém, para estabelecer a inauguração definitiva do seu novo êxodo, inaugurar de fato, inaugurar o reino de fato. Ele tentou com a tempestade, ele tentou com o exército. Mas Satanás e seus demônios não podem ir além de onde Jesus permite que ele vá. Homem nenhum conseguiu parar aquele endemoniado. A tempestade botou os discípulos em pânico. Mas Jesus acalmou a tempestade, que nem se abalou, ele estava dormindo na tempestade. E esse homem, quando viu Jesus, os demônios já foram prostrando ele.
Tentaram ali alguma coisa, ver se conseguia. O máximo que conseguiram foi: deixa a gente ir para os porcos. Jesus nem diz que Jesus permitiu. Jesus permitiu, nem bota fala na boca de Jesus. É como Jesus disse: vai. Satanás, por mais furioso que possa parecer, por mais amedrontador que ele se manifeste, não pode ir além do permitido por Jesus. Por isso, não tenha medo do diabo. Não tenha medo dos seus demônios. Tem gente que tem medo de filme de terror. Eu tenho medo de filme de terror com demônio. Não tema. Ele não pode fazer nada além do que Jesus permite. Tem gente que tem medo de assombração. História de assombração. Eu não entro naquela casa. A gente estava passando um tempo juntos no final de semana. Aí o pessoal contando as experiências de assombração, sabe? Aí eu assim olhando, legal. Esquenta não. Não tema. E a violência na cidade. Lembra, Satanás usou as pessoas como violentas contra Jó. Para lembrar um exemplo bem vívido. Não tema Satanás. E se ele usar governos com políticas autoritárias, como ele usou o Império Romano, para perseguir e matar o povo de Deus, ainda assim não tema Satanás. E se ele usar catástrofes naturais, como a tempestade no mar, como um vulcão, como uma pandemia, não tema Satanás. Ele não pode ir além de onde Jesus permite que ele vá. Terceira lição. Na verdade, se nós conhecêssemos quem Jesus é, não por uma mera informação que te deram, estou falando de conhecimento mesmo, de comunhão, daquele conhecimento que é construído no estudo, não é só na leitura, é no estudo cuidadoso, apaixonado da palavra, junto da oração. Se nós conhecêssemos Jesus como ele realmente semeara a palavra, como discípulos do nosso Mestre. Deixa eu repetir, se nós conhecêssemos quem Jesus realmente é, não teríamos medo do que Satanás e seus demônios podem fazer contra nós, enquanto vamos semear a palavra como discípulos do nosso Mestre. Olha o gadareno, cara. O cara foi ser missionário gentil antes do tempo. Contra uma sociedade que acabou de expulsar o mestre dele. Sem expectativa de nenhuma ajuda. Só certeza de rejeição, de objeções, de resistência, talvez até de perseguição. Ainda assim ele foi. Ele foi escravo de Satanás muito tempo, de muitos demônios, mas ele sabe o quão poderoso Jesus é. Ele sabe que não tem o que temer, porque se Jesus quiser, ele subjuga Satanás, e não há nada que possa ser feito. É por isso que ele foi destemido, não para a família dele, mas para toda aquela cidade gentílicas. Se conhecêssemos quem Jesus realmente é, nós não teríamos medo de Satanás e seus demônios podem fazer contra nós, enquanto vamos semear a palavra, como discípulos do nosso Mestre. Quarta lição. Ouça bem, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como anda a sua vida de pecado, talvez você esteja escravo do pecado, talvez você tenha entregue sua vida a Cristo, é membro dessa igreja e ainda assim vive escravo de hábitos pecaminosos, vive numa completa e afundado em imundície. Talvez você nem tenha rendido a sua vida a Cristo. Você ainda vive nos seus pecados, ainda está escravo deles, nem se entregou para Jesus, nem entregou e disse: Senhor, eu quero essa restauração que tu deu para aquele homem. E talvez você esteja afundado em pecados que você imagina não tem mais solução, não tem mais escapatória. Eu já cheguei fundo demais, não dá mais. Não importa quão perdido você esteja,
Não importa o quão caótica esteja a tua vida, Jesus é poderoso para te salvar e para te dar uma vida totalmente restaurada. Uma vida em que a vida do próprio Deus vai habitar na sua. Não importa o quão afundado em pecado você esteja, o quão caótica esteja a sua vida, Jesus é poderoso para subjugar o caos, amarrar Satanás, te libertar do teu pecado, te dar uma vida totalmente restaurada, inundada, abundante vida de Deus. Quinta lição, falei que era um bocado. Estou chegando perto do final, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Entenda algo. Especialmente se você não conhece Jesus. Mas se você conhece, é bom que você se lembre de algo. Para Jesus, ouça bem, para Jesus, a tua vida importa mais do que as suas riquezas. Para Jesus, a sua vida, ela vale mais do que qualquer riqueza que você possua. Talvez o mundo te meça pelo que você tem, como o mundo faz muito bem isso. Geralmente as pessoas quando falam com você a primeira vez, perguntam logo, você é formado em quê? Perguntam, ei, você é o quê? Aí a gente nunca responde, eu sou filho de Deus, filho de Cristo Jesus, discípulo dele, salvo pela graça. Aí diz assim, eu sou educador físico. Eu sou dentista. Eu sou da TI. E tu mora onde? Qual o teu carro? O mundo te mede pelo que você tem. Muitas vezes o mundo vai te medir pelo que você tem. Mas Jesus enxerga quem você de fato é. Um pecador carente da graça. Um pecador carente da graça. Por isso que, para Ele, você vale mais do que qualquer riqueza sua. E se necessário, para te salvar, Ele vai te afundar na miséria. É meio louco, né? Pois é. Se preciso for para te salvar, Ele vai te afundar na miséria. Sexta lição. Está acabando. Por isso que aos olhos de Jesus, o resgate de uma única alma vale mais do que qualquer perda econômica ou material envolvida. O resgate de uma única alma, a salvação de uma única alma, vale muito mais do que qualquer perda material envolvida. Aqueles porcos vai afundar aquela região economicamente, Jesus vai prejudicar, as pessoas vão ficar pobres, vão ter dificuldades, blá blá blá, blá blá blá. Jesus, estou nem aí. Eu estou salvando uma vida. Isso importa muito mais. Lembra da parábola do semeador? A terceira semente cai onde? Entre os termina com pinhos? Entre os espinhos. Uma expressão das riquezas e dos cuidados dessa vida, que com o tempo sufocam a palavra. Porque como o povo de Gesara olha mais para a riqueza, olha mais para as posses, olha mais para os bens que pode ter, porque bota a esperança tudo nisso, o valor da vida tudo nisso, e se esquece de Jesus. Mas para Jesus, Ele não está nem aí para a sua riqueza, Ele não está nem aí para as suas posses. A sua vida vale muito mais para Ele. Se preciso, Ele vai te empobrecer. Se preciso, Ele vai te fazer perder emprego. Se preciso, Ele vai te colocar na miséria, para que você entenda, mais importa a sua vida do que qualquer bem material desse mundo, porque a sua vida é eterna, e ela só tem dois caminhos para Jesus: ou é salvação eterna, ou é destruição, ou melhor, ou é, não destruição, pode entender mal, ou é castigo eterno.
Estou terminando. Penúltima lição. Por isso, já que para Jesus você vale muito mais do que as riquezas, cuidado com as riquezas, galera. Cuidado com as riquezas, brother. A riqueza em si não é o problema. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os... De Gesara e de Decápolis estava, ó, economia bombando, cidadãos romanos, todo mundo ganhando bem, maravilha, morando de frente para a praia ali em Gesara, vendo o mar, ali o lago, negócio massa. Posso ali caminhar por outras cidades romanas, que eu tenho grana para isso. Afundados na escravidão a Satanás. Satanás pode te dar uma vida perfeita, se isso significa que você vai ficar longe de Jesus. Então cuidado com as riquezas. Não pense que... Às vezes a gente olha assim, caramba, massa, aquele cara ganha tão bem, viaja, tem tanto dinheiro, que massa, deve ser uma vida muito doideira, ó, come o que quer e tal e tal. E você não olha como o salmista no Salmo 78 para dizer assim, que triste, ele não tem Jesus. Às vezes a gente até diz assim, olha, ele tem uma vida muito boa, ele tem uma família linda, ele tem bens, tem posse, tem tudo, só falta Jesus. Já ouviram essa? Olha como Jesus é diminuído. A verdade era para olhar para tudo e dizer assim, cara, ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele não tem Cristo. Pastor, então está dizendo que é para todo mundo fazer voto de pobreza? Não. Estou dizendo para você ter cuidado com o amor às riquezas. Satanás não é tolo. Ele sabe o que a nossa carne gosta. Ele sabe como nos seduzir. As suas ciladas são astuciosas, são bem elaboradas, bem consideradas. Ele não é burro de chegar para vocês e dizer assim, ei galera, irmãos da IBCFO, vamos ali roubar um avião e depois roubar uma nave espacial. Ele tinha que ser muito burro para fazer isso. Antes, ele vai dizer assim, irmãos, eu sei que tem cultos, eu sei que tem que evangelizar, mas veja bem, você precisa ganhar mais. Jesus entende você deixar de ir a vários cultos, você deixar de congregar, você deixar de pregar o evangelho que é para isso que você foi chamado. Ele entende, você merece uma vida melhor. Você está pensando no bem da sua família. E assim Satanás nos traga. E aos poucos vai minando o nosso amor por Cristo, colocando todo no amor pelas riquezas, até que nós nos encontremos como o povo de Gesara, dizendo, Jesus, aqui não, tu está trazendo prejuízo, a gente não te quer. Última aplicação. Por último, para que você se mantenha forte e lute contra o amor às riquezas, lute contra as tentações, se aproxime de Jesus, mantenha sempre na sua mente, aqui está a lição, nunca esqueça o quanto Jesus fez por você e foi misericordioso, que é o centro dessa lição de Gesara. Lembre de onde Ele te tirou, lembre quem você era, lembre para onde você estava caminhando. Eu sei que nem todos aqui têm uma experiência de conversão assim tão fantástica. Alguns cresceram no lar cristão. Mas se você de fato aprender quem você era, se você estudar a palavra e entender quem é o homem sem Deus, morto em pecado, escravo, odeia a Deus, ama a imundície, ama pecados, você vai saber o quão grande Salvador você tem. Você vai saber quão grande Salvador você tem. Quão grande misericórdia foi dada para você. Nunca se esqueça do que Jesus fez por você e o quanto Ele foi misericordioso. Antes, faça igual Ele mandou aquele homem de Gesara que foi liberto fazer. Pega a tua história e usa como um veículo para pregar o evangelho.
Talvez as pessoas não queiram ouvir você dizer: ei, deixa eu falar de Jesus. Mas certamente elas vão ouvir uma boa história. Eu já te contei como é que eu era. Eu era desse jeito. Sabe o que Jesus fez por mim? Sabe como hoje é a minha vida com Jesus? Pega a tua história e usa como combustível para você semear a palavra. Porque se você é discípulo de Cristo, foi para isso que você foi chamado. Se você não é, renda a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Que Ele é poderoso para te salvar. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Como ela é preciosa e rica, Senhor. Obrigado porque tu és um grande Salvador. A tua salvação é incompreensível. Não dá para medir o valor da tua salvação. Não conseguimos calcular quão grande é a tua salvação. Porque o Senhor é capaz de atravessar mares, subjugar tempestades, vencer legiões de demônios, simplesmente para salvar, e isso entregando a tua vida. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Amém.